Pai, mais uma vez em Tua presença, ó Deus, estamos, já dedicamos a Ti, Senhor, com cânticos espirituais, a nossa adoração, o nosso louvor, permanecemos, ó Deus, Te adorando, Te buscando, e agora queremos ouvir, Senhor, a Tua voz, a falar conosco, a falar aos nossos corações. Fale conosco, Deus, nos encoraje, nos impulsione a fazer a Tua obra. Ó Deus, nos tira de nós, Senhor, qualquer bloqueio, qualquer fortaleza, Senhor, que nós ou qualquer circunstância façam com que se levante para que nos impeça de compreender a Tua palavra. Deus, caia tudo isso por terra em nome de Jesus, que Teu Espírito nos ilumine. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Atos 13, 1 ao versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Palavra do Senhor. Nós vivemos um grande paradoxo quando falamos da fé cristã e do que o cristianismo tem gerado de impacto na nossa sociedade, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. Um paradoxo por quê? Porque proporcionalmente, em percentuais, nós ainda somos de longe a maior religião existente. Proporcionalmente, em números, nós superamos qualquer outra expressão de fé e expressão de religião, dentre as mais variadas que existem em todo o mundo. Contam aproximadamente 2,4 bilhões de adeptos do cristianismo ao redor do mundo, levando em conta que a população global atingiu, em 2021, a casa dos 7,9 bilhões de pessoas. As estatísticas revelam para nós algo que chama muito a atenção. Aproximadamente 1/3 da população mundial se identifica, se vê como uma população cristã. Parece bastante, mas não é. E parece menos ainda quando vemos o impacto positivo que esses números apresentam diante da sociedade. Outro dia eu estava vendo um vídeo, eu não lembro onde exatamente, se foi no Instagram, se foi no YouTube, naqueles vídeos curtos, em que um jovem, eu acho que era um país da Europa que ele estava, não lembro se era a França, outro país, e ele abordava algumas pessoas e perguntava qual era a religião daquela determinada pessoa. A maioria das pessoas respondiam que eram cristãs. Depois vinham os muçulmanos. E ele fazia a pergunta e a pessoa respondia: olha, eu sou cristão, eu sou cristã. E aí ele falava assim: eu queria que você me dissesse um versículo, um verso da Bíblia. E praticamente 90% não sabia declamar, citar um único verso sequer, nem o Salmo 23, não sabia citar. E o que chamava a atenção é que quando ele abordava jovens, ele só abordava jovens. Quando ele abordava jovens muçulmanos, eles citavam não apenas um, mas vários versos, e não era o mesmo verso, porque nós cristãos conhecemos muito alguns versos ou versículos específicos, mas eles citavam vários versículos alternados de todo o Alcorão, quando eram perguntados sobre a sua fé, sobre o livro sagrado da sua fé. Isso é apenas uma ponta de um iceberg que, na sua profundidade, revela um problema gravíssimo. A igreja tem deixado de se comportar como igreja. A igreja tem deixado de obedecer aquilo que Jesus Cristo estabeleceu. A igreja tem sido cada vez menos sal da terra, luz do mundo. Cada vez menos tem se observado o impacto positivo que corresponda, inclusive, ao número elevado de pessoas que se identificam como cristãs. Cada vez mais nós temos pessoas que se identificam como cristãs, e antigamente a gente ainda tinha
a gente ainda tinha uma diferenciação, porque quando a pessoa falava assim, eu sou católico, eu sou evangélico, e depois de um tempo as pessoas começaram a falar, eu sou católico não praticante. E hoje em dia, daqui a pouco as estatísticas vão começar a trazer a figura do evangélico não praticante. Não tem vida comunitária, não ama a igreja, não ama estar em comunhão, não se importa em estar reunido, louvando ao Senhor, com o povo de Deus reunido, não quer nutrir nenhum tipo de relacionamento e, por fim, como consequência de tudo isso, talvez, não quer evangelizar, não sabe evangelizar, não se importa em evangelizar, não se incomoda de passar uma vida inteira se dizendo cristão, sem sequer falar do Evangelho de Jesus Cristo a uma pessoa, muitas vezes uma pessoa próxima. Isso tem trazido uma consequência extremamente negativa, e o reflexo disso, os críticos já chamam, já qualificam, por exemplo, a Europa, que é o berço, pelo menos da fé reformada, não o berço da fé cristã, mas o berço da fé reformada, como uma região pós-cristã, onde o cristianismo traz pouquíssimo impacto ou impacto algum. Em contrapartida, nós vemos cada vez mais o islamismo convertendo, fazendo prosélitos e adeptos, e tem sido a religião em escala que mais tem crescido, enquanto nós vemos muitas vezes os números da fé cristã, do cristianismo, se esvaindo. Claro que há diversos fatores relacionados a isso, mas há também o elemento e a responsabilidade que nós estamos faltando, que é a evangelização, que é o compromisso de evangelizar, que é o compromisso de exercermos o nosso papel e obedecermos aquilo que Jesus estabeleceu. É por isso que o livro de Atos dos Apóstolos, para nós, ele é de extrema importância, é de extrema relevância. Nós, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, somos encorajados, nós somos motivados, nós somos impulsionados a lembrarmos de qual é o nosso papel, o nosso dever enquanto igreja. John Piper, ele costuma dizer que ele vê o livro de Atos dos Apóstolos, ele crê que o livro de Atos dos Apóstolos está no Novo Testamento para evitar que a igreja se paralise, para evitar que a igreja fique estagnada, para evitar que a igreja se conforme entre um modo de viver e uma maneira de se comportar de mera manutenção. Nós não podemos ser um povo da manutenção, que simplesmente faz um ajuste aqui, outro ali. Nós não podemos ser um povo que apenas mantém. Nós fomos chamados para expansão e crescimento. A ordem que Jesus Cristo nos dá é uma ordem que é impossível interpretá-las de outra maneira, senão de sermos uma igreja em constante movimento, em direção a um avanço e não a estagnação ou manutenção. E o que a gente tem visto é que nós temos cada vez mais comunidades que deixam de crescer, não porque muitas vezes abandonaram a ortodoxia, muitas vezes permanecem sendo coerentes e coesas biblicamente, continuam pregando sem heresias, mas que não têm assumido um compromisso de ser evangelística, evangelical, de cumprir aquilo que Jesus Cristo estabeleceu na grande comissão. Atos dos Apóstolos nos ajuda a lembrar de cada uma dessas funções, desse importante trabalho que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós vemos desde o início, em Atos dos Apóstolos, os discípulos e os apóstolos, após receberem o Espírito Santo, sendo impulsionados a cumprir aquilo que Jesus Cristo estabeleceu. Nós olhamos para esse texto aqui e conseguimos destacar algumas características importantes. É o que nós encontramos nessa passagem bíblica. Deus está abanando a chama do Evangelho. Eu lembrei dessa expressão agora, porque eu cheguei mais cedo, e já dá para sentir o cheirinho ali da brasa, né? E aí estava lá o Alexandre abanando. A gente que faz churrasco, eu não sou churrasqueiro, a gente sabe que você tem que dar uma abanada ali para
às vezes, pegar fogo de novo. Atos dos Apóstolos é não outra coisa senão o nosso Deus, o Espírito Santo, abanando a brasa do Evangelho em nós e nos impulsionando a cumprir aquilo que Ele estabeleceu, nos motivando, nos encorajando. Esse texto serve para isso, para que cumpramos aquilo que Jesus Cristo disse: olha, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Cabe a nós agora cumprirmos essa etapa. Jesus Cristo fez de nós seus discípulos, e como discípulos nós imitamos Ele em todos os aspectos, não apenas o aspecto moral, mas também o aspecto missional que Ele determinou que cumpríssemos. Olhamos mais uma vez ao nosso texto. Diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, ou seja, estavam eles buscando constantemente ao Senhor, completamente obedientes a Deus e sensíveis à voz do Espírito Santo. Ali estavam eles, até que o Espírito Santo, que é o grande protagonista de Atos dos Apóstolos, então os impulsiona. Por quê? E aí eu sempre cito, quando eu vou pregar em Atos dos Apóstolos aqui, aquilo que inclusive virou título de um livro dele, né, de Justo Gonzalez, que é Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o protagonista de Atos dos Apóstolos. É o Espírito Santo, é por isso que ele fala que o livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o grande protagonista, é o Espírito Santo que está. Isso é uma característica do autor, que é Lucas, porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que o ministério de Jesus, na perspectiva de Lucas, é de um ministério direcionado inteiramente pela pessoa do Espírito Santo. Isso é importante para nós, porque a gente muitas vezes costuma associar a grandeza de Jesus à sua divindade. Lucas não utiliza o argumento que muitas vezes nós utilizamos, mas Jesus fez isso porque Jesus é Deus. Lucas vai dizer no Evangelho que é o Espírito Santo, Jesus é obediente plenamente em sua humanidade, à ordem do Pai, e essa obediência é tanta que é o Espírito Santo que o impulsiona e o move de uma direção a outra. É o Espírito Santo que leva Jesus a tal cidade, é o Espírito Santo que leva Jesus ao deserto. E Atos dos Apóstolos, ele segue o mesmo raciocínio. É o Espírito Santo que nos move para que obedeçamos aquilo que Jesus Cristo estabeleceu. E aqui estão homens de Deus consagrando-se, preparando-se, porque o texto vai dizer que havia profetas e mestres, e haviam homens aqui já que são citados que ainda não nesse momento, mas se tornariam grandes personalidades na igreja. Houve preparo, houve unção, houve jejum, houve toda uma preparação, mas é o Espírito Santo que move eles em direção à obra que o Senhor desejava que eles realizassem e que deseja também que nós realizamos. Isso nos mostra alguns aspectos importantes, que a mobilização missionária, a mobilização para evangelizar, ela implica em alguns aspectos importantes, porque a evangelização, com base em tudo aquilo que nós vimos até aqui, ela é planejada por Deus. Ela é planejada por Deus. É um propósito de Deus. Os missiólogos hoje em dia, eles costumam usar, os bons missiólogos, eles costumam usar a expressão não mais como missão da igreja. Eles usam principalmente o termo missão de Deus ou missio Dei, porque é muito melhor que tenhamos o entendimento de que Deus não criou uma igreja e deu uma missão a essa igreja. Deus tem uma missão, e Ele levanta uma igreja para cumprir a missão que é dele. Entender isso é compreender que nós participamos, contribuímos e somos igreja a partir do momento que entendemos que todos nós somos missionários, somos chamados à missão, somos chamados a evangelizar. É a missão de Deus. Deus tem uma missão, Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito, Deus tem uma finalidade. E então levanta um povo
desde Abraão, desde o Antigo Testamento, escolhe um povo para ser luz para as nações, para que através desse povo sejam benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Então dá a esse povo, esta igreja, essa missão, e não o contrário. A gente costuma pensar que Deus, ele criou a igreja e então falou assim, ó, igreja, toma aí essa missão sua aí, essa missão é sua, dê conta disso. Deus tem uma missão e levanta um povo para cumprir a sua missão, é a missão de Deus e não a nossa missão. Essa missão não é nossa, nós recebemos a missão de Deus para participarmos dela. Essa compreensão nos ajuda a entender isso, que toda a obra evangelística, todo o trabalho da igreja, ele é planejado por Deus, tal como nós vemos no texto. Há preparo, há treinamento, tudo isso são elementos que estão envolvidos no plano de Deus, no planejamento de Deus, em salvar o pecador, e ele nos levanta para isso, porque, como nós vimos no texto, o versículo 2 vai dizer, olha, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho os chamado. É Deus quem chama, é Deus quem chama. O ímpeto evangelístico, e aí isso é interessante, porque às vezes a gente muitas vezes espera por anos que alguém na igreja se levante com um chamado específico para ser um missionário. E nós criamos essa cultura de que o missionário é meramente aquele que é chamado a pregar o evangelho em determinada cultura, distinta, diferente da dele, que é enviado para proclamar o evangelho a povos distantes, ainda não evangelizados, a plantar igreja em lugares onde ainda não tem. E isso tornou distante o conceito real e bíblico sobre o que é missão e o que é evangelismo. Porque em todo cristão, ele é chamado para ser um missionário. Todo cristão, ele é impulsionado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos, desceu sobre grandes homens de Deus no passado da história da igreja, desceu sobre nós e nos impulsiona à pregação do evangelho. Agora, sabe aonde você se habilita e se capacita? Habilita não, porque nós somos habilitados pelo Espírito, mas aonde você se capacita e é enviado a cumprir a sua missão enquanto evangelista, enquanto missionário, é na igreja local. É na igreja local. Não existe missionário sem igreja local. Não existe cristão sem igreja local. Veja que esses homens, eles estavam servindo ao Senhor em uma igreja local, estavam na igreja de Antioquia. É na igreja de Antioquia que eles são levantados para uma missão específica, sim. É na igreja local que eles são enviados, como nós vamos observar no texto, para cumprirem um propósito específico, que era levar o evangelho aos gentios. Eles não estavam autônomos, largados, sozinhos, desigrejados. O lugar aonde nós somos capacitados, instruídos, encorajados, impulsionados pelo Espírito Santo para cumprirmos a nossa missão, não é outro lugar senão a igreja local, aonde você deve se congregar, aonde eu e você nos congregamos, aonde nós recebemos instrução da parte de Deus através da sua palavra, aonde nós somos impulsionados e encorajados na comunhão, aonde nós oramos e a igreja ora e o Espírito Santo derrama sobre ela dons espirituais para mútua edificação e para o avanço do reino de Deus na terra. É na igreja local. Talvez você não se veja e não se enxergue como evangelista, como missionário, porque talvez te falte experiência com a igreja local. Esses homens estavam ali, buscando, orando, se consagrando, jejuando, vivendo a experiência comunitária, e é a partir da experiência comunitária, da relação deles com a sua igreja local, que eles então são enviados para um propósito, uma missão específica. É planejado por Deus, é produzido pela igreja local, e é possibilitado pelo Espírito Santo.
como ainda nós observamos no versículo 2. Disse o Espírito Santo. Não foi um pastor, não foi um bispo especificamente ali daquela comunidade, daquela igreja, foi o Espírito Santo. Diante de uma constante consagração, de uma busca, através de oração e jejum constante, o Espírito Santo falou: separai Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É o Espírito Santo que possibilita a obra evangelística, a obra missionária. Nós queremos ser intencionais e efetivos na missão e no evangelismo, nós precisamos estar em constante relação de obediência com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve nos mover na direção que vamos, tal como fazia em relação a Jesus em seu ministério. É o Espírito Santo que movia os apóstolos, tanto que eles obedecem plenamente à ordem de Jesus. Jesus Cristo fala: permaneçam em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo, e vocês receberão poder, e aí sim vão em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo que possibilita o avanço, o ímpeto, a obra evangelística e missionária. Precisamos nos submeter à voz de Deus na pessoa do Espírito Santo, sensíveis a isso. Isso também vem através da experiência de uma vida comunitária. A igreja local é extremamente importante para isso também. E é projetado para transformar o mundo. Como nós vamos observar no versículo 3, eles vão dizer: então jejuando e orando, impondo sobre eles a mão, ou seja, é a igreja que envia, os presbíteros, a liderança daquela comunidade consagra, ordena e envia, é Deus enviando por meio de sua igreja aqueles homens para a obra missionária. Então os despediram. É projetado para transformar o mundo. Nós veremos uma fé cristã mais relevante numa sociedade hoje, quando nós cumprirmos efetivamente o nosso papel. Se nós olharmos para a igreja primitiva, e a gente usa muitas vezes a igreja primitiva como modelo ideal, o que não é errado, mas também não podemos idealizar e romantizar nem a igreja primitiva. A igreja primitiva também carregava os seus problemas, as suas dificuldades, as suas características, que foram se ajustando, Deus foi ajustando ao longo dos tempos. Mas se nós olharmos para a igreja primitiva, nós vamos ver que nesse aspecto, quanto ao elemento do ímpeto missionário, do ímpeto evangelístico e do cumprimento desse propósito, dessa ordem de Jesus, nós temos sim, na igreja primitiva, um excelente modelo a seguir. E o livro de Atos é o livro que reflete muito bem isso, porque o que se vê daí em diante, no livro de Atos, é o desdobramento do plano missionário do Senhor, através da vida e da obra dos homens de Deus, dos apóstolos e outros homens que foram levantados para cumprir a obra do Senhor. Se nós olharmos desde o início um sumário do livro de Atos, nós vamos ver que o próprio livro de Atos, ele pode ser estruturado a partir da ordem de Jesus. Se nós pegarmos a ordem de Jesus aos seus discípulos e fazermos um índice, um sumário, a gente consegue enxergar o livro de Atos dos Apóstolos nele. Porque Jesus Cristo vai dizer: olha, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Se nós olharmos o capítulo 1 e 2, os discípulos recebem a missão, o Espírito Santo desce, e eles então são impulsionados para testemunhar. Se nós olharmos de Atos 3 a Atos 8, nós vamos ver que a igreja progrediu em Jerusalém. Se nós olharmos o capítulo 8, principalmente a partir do versículo 5 em diante, até o capítulo 12, nós vamos ver como a igreja passou adiante o evangelho, não apenas na Judéia, mas alcançou Samaria, quebrando barreiras étnicas fortes e preconceitos fortes. Se nós avançarmos ainda mais, Atos 13 em diante, como um texto que vimos, até o final, nós vamos ver como o evangelho chegou aos confins da terra, começou a chegar aos confins da terra.
E é por isso que o livro de Atos dos Apóstolos, como as pessoas costumam dizer, ele tem capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, capítulo 1000, porque é o que nós vivemos hoje em dia. Tem até um movimento que nasceu a partir desse princípio, que é o movimento Atos 29, que era para preparar e capacitar pastores para continuarem plantando igreja e cumprindo a sua missão. E nós hoje vivemos o Atos 29, Atos 30, Atos 31, mas para isso nós precisamos, de fato, vivermos em obediência àquilo que acabamos de ver aqui, entendendo que a missão e a obra do Senhor é por Ele planejada, que é despertada na experiência comunitária da igreja local. É a igreja local que nos envia, Deus nos capacita através da igreja local, que é abençoada e impulsionada pelo Espírito, que alcança os confins da terra. Nós precisamos entender isso. Eu pergunto a você, você tem vivido isso? Você tem de fato colaborado e contribuído? Você tem de fato vivido como alguém que entendeu o seu lugar enquanto discípulo de Jesus, está disposto a, como a gente cantou aqui na canção do Pendão Real, por Cristo prontos a sofrer? Às vezes a gente não reflete muito bem sobre o que a gente canta, né? E esse trecho é forte. Por Cristo prontos a sofrer, esses homens estavam dispostos de fato a por Cristo sofrer, se fosse o caso. Será que nós temos tido o mesmo comprometimento em cumprir a ordem de Jesus? Talvez você pense assim: pastor, mas eu não sei nem por onde começar. Pastor, eu não sou bom em falar, eu não sou bom em anunciar o Evangelho, eu entendo o Evangelho, mas eu não consigo organizar na hora de falar com as pessoas sobre Jesus, eu não sei muito bem. Meu irmão, minha irmã, você tem a oportunidade de servir, muitas vezes até mesmo sem falar muito. A gente tem visto isso aqui. Você sabe convidar alguém, não sabe convidar alguém? Sabe convidar alguém. Se você tiver, né, se for o seu aniversário e você quer fazer uma festa de aniversário, você vai chegar na pessoa e falar assim: eu quero que você vá na minha festa de aniversário, vai ser tal dia, né? Você tem convidado as pessoas para estarem no culto? Vocês têm convidado as pessoas para estarem no seu gol durante a semana? A gente tem visto aqui como as pessoas têm sido impactadas e transformadas através da experiência de casa em casa. As pessoas têm sido impactadas, têm se reaproximado de Deus, têm se reconciliado com Deus. Talvez você não tenha uma elaboração sofisticada do que é o Evangelho, mas você sabe expressar, testemunhar na sua vida o Evangelho de Cristo Jesus e sabe convidar alguém. Talvez você, como eu disse lá no segundo ponto, precise mais de igreja local, de experiência comunitária, porque talvez o que falte a você é estar em contato constante com a igreja, para que na igreja, e sendo igreja, você esteja cada vez mais munido e preparado, através da pregação da palavra, da comunhão, da experiência comunitária, a pregar o Evangelho. O que você não pode fazer é estagnar. O que você não pode fazer é travar. O que você não pode fazer é cruzar os braços e esperar que outras gerações sejam levantadas enquanto nós estamos aqui, com a missão de Deus nas nossas mãos, e cabe a nós cumpri-la. Que seja essa a realidade na nossa vida. Continuem, e você que tem cumprido, continue. Você que não tem cumprido, ore, peça perdão a Deus, porque a partir do momento que nós temos uma ordem e não obedecemos, estamos transgredindo, quebrando, falhando, faltando com o nosso compromisso. Então peça perdão a Deus e avance adiante, porque o reino de Deus não é um reino de manutenção, é um reino de expansão. Que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus.